Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar aí que a Justiça tem agilizado algumas situações importantes aí, relevantes para os segurados, tá, pessoal? Então, é importante vocês estarem sabendo tudo o que está acontecendo e entender, tá? A Justiça tem adotado diversas iniciativas para incentivar os segurados que têm processos contra o INSS, por exemplo, a buscarem acordos que possam beneficiar ambas as partes, considerando especificamente a vulnerabilidade desses segurados que dependem desses benefícios por motivos de saúde. Um dos principais instrumentos aí utilizados para promover esses acordos é a utilização de mutirões, pessoal, de conciliação, exatamente isso. Esses mutirões estão com advogados, juízes, representantes do INSS, que se reúnem para avaliar casos pendentes e propor soluções mais rápidas. Existem casos aí que realmente esse mutirão de acordo, ele ajuda demais, porque tem segurados que estão numa situação muito difícil. Nesses mutirões, a situação de vulnerabilidade do segurado é levada em consideração, especialmente quando envolve condições de saúde graves ou incapacitantes. O objetivo é evitar que o segurado que já enfrenta dificuldades médicas tenha que lidar com a demora e o estresse de um processo judicial prolongado. Exatamente, isso acontece. Nós falamos, né, processo de incapacidade de 18 a 24 meses, mas com o aumento e a procura tanto de benefício no INSS como o aumento de processos no judiciário, tem feito com que os processos demorem mais. E o segurado não tem condições de ficar aguardando. Ele já está impossibilitado de trabalhar devido à sua incapacidade. E outra, se ele está incapacitado, ele não pode trabalhar. Além disso, a Justiça tem promovido esses acordos judiciais, onde os termos dos benefícios ou indenização podem ser discutidos e ajustados de forma vantajosa para o segurado com base em laudos, provas que confirmem a incapacidade ou a condição de saúde debilitada. Então, olha aí, até com questão de atrasados. De repente, você abre mão de uma porcentagem de atrasados, evita ficar aguardando 2 anos uma sentença que você não tem, por exemplo, garantia que ela vai ser favorável ou não. Não se esqueça que é um processo, ambas as partes estão ali, demonstrando ali os seus objetivos, o que é que cada uma acredita, quer dizer, ninguém sabe o que pode ser decidido. É essencial que o segurado garanta seus direitos também e não aceitem uma proposta também que seja tão desvantajosa, né? A Justiça, adotando aí essas abordagens mais amplas, também ao conduzir perícias judiciais em processos contra o INSS, buscando entender não apenas a incapacidade médica do segurado, mas também outros fatores importantes. Essa análise mais abrangente se deve à necessidade de avaliar as condições reais do segurado, como o impacto da doença ou da lesão na sua rotina, no seu convívio social, no seu bem-estar psicológico. O objetivo é garantir que a decisão judicial seja mais justa e condizente com a realidade desse segurado. Isso é muito bom. E durante a perícia, o perito nomeado pelo juiz para avaliação detalhada dessas condições médicas do segurado, ele vai analisar laudos, exames, assim como uma consulta, ele vai fazer uma análise clínica. No entanto, essa análise vai muito além da simples verificação da incapacidade laboral. Ela está incluindo a investigação sobre a condição de saúde da incapacidade para realizar, por exemplo, atividades cotidianas, se reintegrar socialmente. Esse segurado, ele consegue viver sozinho, ele tem família, quais são as limitações físicas, psicológicas, qual é a dificuldade da mobilidade, a necessidade de um suporte familiar, são tudo levado em conta. A Justiça também leva aspectos socioeconômicos do segurado ao avaliar, considera, por exemplo, o ambiente de trabalho anterior, as condições financeiras, se a incapacidade impede de gerar renda suficiente para se sustentar, porque de repente você tinha uma condição de trabalho e a incapacidade ela vai deixar uma sequela, vai deixar diminuir demais a sua capacidade e você não tem como se enquadrar. Então a Justiça avalia tudo isso também. Dessa forma, a perícia judicial ela vai além dos critérios estritamente médicos, buscando entender o que a incapacidade interfere nesses aspectos mais amplos da vida. Outro fator importante judicial é a avaliação da possibilidade de uma reabilitação profissional para o segurado. Dependendo da gravidade da condição que é analisada,
a viabilidade, né, do segurado se reintegrar ao mercado de trabalho em outra profissão, ou se há condições de uma readaptação. Caso seja constatado que esse segurado não tem mais condições nenhuma para nenhuma ocupação, isso pode ser um fator determinante para a concessão de um benefício mais definitivo, como a aposentadoria por invalidez. Por fim, essa abordagem mais humanizada, ela completa a busca de evitar que o segurado seja prejudicado por uma visão restrita apenas da incapacidade, que é o caso que acontece no INSS. O INSS não avalia as outras condições, os outros fatores da vida do segurado, somente a incapacidade. Tanto é que, dependendo da doença, ela pode ser uma doença gravíssima, mas se ela não estiver demonstrando uma incapacidade grave, o perito não concede o benefício. A justiça, através da perícia judicial, não, ela já tenta garantir outros fatores de qualidade de vida. Ela reconhece sofrimento mental, dificuldades sociais, né? E o segurado, ele vai ter essa visão dentro da justiça. Isso assegura um tratamento justo, ao contrário, deixa o segurado com mais credibilidade. Esses aspectos das perícias judiciais, para corrigir essas falhas e inconsistências de avaliações do INSS, elas são muito importantes, porque elas são imparciais, são detalhadas, visa não somente, não vamos cortar ou conceder o benefício, não, acolhe o segurado. E esses acordos também podem ser, como nós falamos, uma celeridade no processo, pessoal. Não está fácil, não. Muitas vezes o INSS vai buscar esse acordo, não é porque ele é bonzinho, tá? Não é porque está preocupado com você. Aqui é uma causa perdida para o INSS. Então, para evitar mais gastos, né? Porque se gera muito dinheiro de atrasados. A pessoa vai receber desde lá do primeiro pedido, né? Todos os atrasados no caso. E quando o INSS, os advogados percebem que a causa é perdida, interessa para o INSS fazer um acordo para diminuir esse ônus que ela tem que pagar para o segurado. É aí que é chamado acordo, tá? Não é porque o INSS, então nós estamos preocupados com o segurado. Há uma humanização no tratamento dos processos previdenciários dentro do INSS, eles são desumanos, porque dificilmente você vai ver ali alguém se sensibilizando com a situação vulnerável e desamparo desse segurado. Ao contrário. Agora, você já se perguntou o que a justiça também pode fazer para agilizar esses processos, além desses acordos? Você tem responsabilidade, apresentar documentação adequada, lembrando que a documentação é muito importante. Isso pode agilizar a análise, por exemplo, da perícia judicial, do próprio juiz, que pode tomar uma convicção. É importante você estar acompanhado de um advogado? É importante, a profissão do advogado, ele é especializado em previdência. De repente você entrar com um recurso, tudo isso o advogado vai te ajudar, ainda mais agora que a sobrecarga do sistema judiciário, somado aí à desestrutura do INSS, é um problema. E para contornar esse problema, a justiça vem adotando mecanismos aí inovadores. Um dos principais, como nós falamos, é esses mutirões, que podem agilizar. Muitas vezes também, laudos periciais emitidos pelo INSS também são contestados também na justiça, o que leva à necessidade de uma avaliação médica, de uma supervisão do judiciário. Isso também pode acelerar algumas vezes as varas federais passarem a contratar mais peritos, além de estabelecer prazos mais curtos, por exemplo, para a entrega desses laudos nos processos, garantindo que as perícias sejam feitas mais rápida. Está faltando perito na justiça também, pessoal. É muito processo. O ano passado, 2023, foram 4 milhões de ações contra o INSS, só em 2023. E a tendência é aumentar cada vez mais. A justiça reclama que o INSS não faz a parte dele, que é uma avaliação correta, que é realmente verificar se existe uma incapacidade e conceder um benefício. E todas as vezes que a decisão é contrária ao segurado no INSS, ele corre para a justiça. 99% vai buscar a justiça. E é o que deve ser feito. É a última instância que você tem para garantir os seus direitos. Então a justiça reclama, o INSS reclama, porque ele
negou para você um direito seu e reclama que você também foi para a justiça. O INSS não quer que você vá para a justiça, ele quer que você vá para casa, ficar chorando, ele quer que você volte para o teu trabalho incapacitado, ele não está nem aí para a sua lesão, para a sua doença, se vai agravar ou não. Se pensasse assim, diminuiria, se fizesse a parte que cabe, uma perícia realmente decente, avaliar, examinar o segurado, ouvir o que o segurado tem a dizer. Quem mais pode falar do problema que está passando de saúde, se não o segurado? Olhar a documentação com respeito, respeitar o laudo, por exemplo, o perito, ele é médico, o perito do INSS. Ele tem que respeitar o laudo feito por um outro médico, a outra opinião, sabe? A não ser que seja muito contrário o que ele está vendo na frente dele e o que está escrito no laudo, sabe? Tem que parar com isso, esses caras têm que parar com esse negócio de achar que eles têm o poder de Deus nas mãos, porque eles são funcionários públicos. Tem que acabar com isso, minha gente, sabe? O dia que nós tivermos acabar esse negócio de funcionalismo público e é aquele negócio, você é empregado, você tem que trazer retorno. No caso de um atendimento ao público, o seu retorno é atender corretamente e respeitosamente o público. O dia que começarem a tratar os funcionários públicos dessa maneira, como é tratado na iniciativa privada, muda muita coisa. Sabe, esses peritos, não estou generalizando, mas muitos deles se acham deuses, que têm o poder nas mãos de escolher, esse aqui tem direito, aquele não tem direito, e não é assim. Eles têm que avaliar a situação do segurado. E o que está escrito ali, mas o INSS está com muito benefício, não é problema deles. Da mesma maneira que aumenta a quantidade de benefícios, aumenta a quantidade de contribuintes com o INSS. Então é um absurdo. Alguém tem que parar com isso nesse país. E nós, pelo amor de Deus, quantos anos... Isso já vem, não é agora, não. Isso vem lá dos avós, do tataravós. Desde que inventaram esse negócio de funcionalismo público, pô, para com isso. Pô, e os segurados, os contribuintes não sofrem só a nível de INSS. Você vai num Detran, você vai em outro órgão, às vezes só funciona com corrupção. Para você conseguir uma coisa que você já paga, você ainda tem que colocar um dinheiro em cima. Para aquela pessoa que está ganhando para fazer isso do Estado, ela faça a parte dela, ainda você tem que pagar por fora. Quer dizer, isso tudo tem que acabar uma hora, pessoal. E isso cabe o quê? A conscientização, ao conhecimento, as pessoas realmente entenderem. É o caso que eu vivo falando de INSS. Como é que você pode lidar com o INSS? Entendendo como funciona o INSS. De que maneira? Assistindo conteúdos, ameriando informações. É assim que você vai passar a entender como que funciona o INSS e como você deve lidar com isso. Fora isso, o INSS, ele falha muito na transparência, na falta de informações. Eu faço esse trabalho. Eu trago aqui informações atualizadas, novidades, tudo que está acontecendo, o que pode ser feito, o que não pode. Um jogo claro, aberto, que era o que o INSS deveria fazer, mas ele não faz e nós estamos aqui fazendo. Então, pessoal, aproveite os nossos vídeos, tá? Aproveite todos os conteúdos do canal. Isso é consciência. Da mesma maneira que nós estamos falando que para mudar um país é necessário você entender o que está acontecendo, é a mesma coisa o INSS. Para você conseguir mudar alguma coisa, você precisa entender. Tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez? Eu espero que eu tenha sido claro, objetivo, tenha ajudado vocês de alguma forma. Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like aqui no vídeo para ajudar bastante. E ó, vou dar uma dica. O YouTube não está entregando vídeo para todo mundo. Se você não tiver inscrito com o sininho ativado para todas as notificações, provavelmente você pode perder algum conteúdo, tá? Então faça isso, você não vai pagar nada, ninguém vai ficar te cobrando nada, ao contrário, você tem todos os conteúdos aí à sua disposição para assistir quantas vezes quiser, de onde quiser e quando quiser, tá bom? Então faça isso agora, para você não perder nada aqui no canal. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, abundância, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.